Eu estou recebendo aqui no estúdio um doutor em economia, doutor Ladislau Dobor. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Ladislau. Ele que está em Teresina, é doutor em economia, com pós-graduação na Polônia, inclusive, professor da PUC de São Paulo, e que está vindo a Teresina conversar a respeito da crise econômica e, principalmente, nos dizer quando o Brasil vai voltar ao protagonismo. Ou nós não vamos mais ver isso, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, eu gostaria de ter seu otimismo, sabe? Mas, na realidade, eu trabalho muito com avaliação de crise, né? Eu fui consultor do secretário-geral da ONU. A gente avaliava situações críticas de países, né? E a gente pega pelo lado essencial, que muito pouca gente entende, que é o lado financeiro. Quer dizer, onde está indo o dinheiro, né? E é muito curioso, porque você vê uma situação em que o Brasil perdeu 3,8% do PIB em 2015, 3,5% em 2016, né? E continua nesse marasmo. E no mesmo período a gente constata que o Itaú, por exemplo, teve um aumento do lucro de 30,2%, o Bradesco teve um aumento de lucro de 25%. Então, na realidade, nós estamos acompanhando uma tendência que é mundial, em que o sistema financeiro está se apropriando de muitos recursos que deveriam servir ao fomento, mas que estão gerando rentismo. Isso é muito importante de ser colocado para a população, porque o rentismo virou um grande negócio. Então, ao invés de pegar um dinheiro para investir em trabalho, eu estou investindo em acomodá-lo em algum lugar, deixar ele adormecer e lucrar por si mesmo. É isso que está levando o Brasil a essa crise que não tem dúvida, não tem dúvida, né? Quer dizer, isso fica mais claro quando você pega em francês, por exemplo, é uma distinção clara em que é investimento e que é aplicação financeira, né? Placement financier, certo? Porque você comprar papéis, você pode ganhar muito dinheiro com muitos papéis, colocar tesouro direto, fazer, enfim, um monte de coisa com juros elevados. Porém, não tem um par de sapato a mais no país, né? Porém, não se produz nada com isso. Exatamente. Enquanto que, se você taxa o capital improdutivo, como está sendo feito em diversos lugares, né? O cara que tem um patrimônio que está só em papéis, não está produzindo nada, se incide um certo imposto nisso, ele começar, deixa eu começar a fazer alguma coisa útil para esse negócio. Mas o que acontece aqui no Brasil é o inverso. Se você investe numa empresa, por exemplo, que gera emprego, existe uma sobrecarga de impostos. E ao passo que se você faz uma aplicação com esse mesmo dinheiro, você tem lucros que são provocados por essa taxa de juros, principalmente, que nós estamos aqui praticada no Brasil e que acaba fazendo com que esse dinheiro fique imobilizado lá. Agora, como é que se desfaz esse nó? É preciso ter um pacto com esse sistema financeiro e esse sistema produtivo? Veja bem, tudo foi jogado na culpa do ajuste fiscal. O governo teria gastado demais, o conto da dona de casa, né? Eu, francamente, acho uma bobagem, né? Essa relação que se faz entre a economia de casa e a economia do Estado. O problema básico é entender como o capital se torna não produtivo, né? Então, eu pego, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma compra de um artigo do lar numa das grandes redes aqui, certo? Ela vai pagar para artigos do lar hoje 150% numa prestação que cabe no bolso, mas ela está pagando mais do dobro do produto. Por causa das prestações, da divisão. Por causa das prestações e pelo fato que ele não entende. Ele não entende pelo fato que é uma coisa curiosa. Nunca, provavelmente nem você, nem ninguém aqui estudou a moeda, o dinheiro, na escola. Sim, sim. Então, a gente não entende o processo. Então, você trabalhar com juro de 150% para artigos do lar, o máximo que eu encontrei na Europa é 13% ao ano, certo? E apresentam aqui o juro ao mês, o que é, francamente, treta, entende? Porque você esconde o fato que o juro se acumula. O fato de fazer uma compra em prestações que cabem no bolso é uma característica do brasileiro? É o Brasil que faz isso e aplica esses juros na prestação? Olha, é bem brasileiro com a taxa de juros que é. Com a elevação da taxa de juros. Então, eu posso fazer uma compra. Eu pego, por exemplo, MediaMarkt, que é uma empresa, uma rede europeia. Eu faço a compra, cabe no bolso, mas eu vou pagar 13% ao ano. Aqui eu vou estar pagando 150% ao ano.
É um negócio completamente surrealista, né? Para as pequenas e médias empresas se financiarem, é o mesmo problema. Então, joga-se a culpa sempre nos impostos, não se vê a dimensão juro. Um dos diretores da Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, um produtor, produz efetivamente coisas que geram emprego, etc., né, estava me dizendo, olha, eu no ano passado gastei mais com juros do que com a folha de pagamento. Isso é insustentável. O que é inadmissível, né? É inadmissível. É insustentável. Doutor, mas, por exemplo, se a gente insistir na educação financeira na escola para as nossas crianças, a gente tem uma expectativa de que essa situação mude nas futuras gerações ou não? Olha, eu espero que a situação mude antes das futuras gerações, francamente. Eu já estou sendo bem pessimista, né, doutor? Mas isso é essencial, certo? Agora, é um problema, né? Quer dizer, você apresentar juro ao mês é simplesmente desonesto, certo? Porque você esconde como as coisas se capitalizam. O juro é um processo cumulativo, certo? Só de apresentar honestamente o juro final a ano, o custo efetivo total, é um negócio. Eu, por exemplo, a PUC me paga no Banco Santander, então eu recebo aquele folheto Santander sob minha conta, né? Eu vi lá, o rotativo do cartão, eles me oferecem, eu posso parcelizar o meu rotativo no cartão, com quanto? Um juro de 621%. Certo? Ponto 23, porque é técnico, né? Quer dizer, nós estamos brincando, né? É um juro veja bem, absurdíssimo. eu até ficaria desconfiado da própria análise que eu faço, a gente sempre tem que ter prudência, né? Certo? Mas o fato é que, de outras formas, isso está se dando nos mais diversos países, né? Então, você está travando, por excesso de juros cobrados, o principal motor da economia, que é o consumo das famílias. E quando você travou o consumo das famílias, os empresários, você trava eles também, porque não tem para quem vender, certo? E você acrescente a isso o terceiro motor, que é o investimento público, né? Investimento, infraestruturas, etc., e políticas sociais públicas, que é a taxa Selic, né? Hoje está 13%, nos Estados Unidos é 0,5%, na Europa é 0,25%, né? Certo? Pelo amor de Deus, você paga tanto. Nós pagamos, em 2015, transferimos dinheiro dos nossos impostos, basicamente para bancos, 500 bilhões de reais, dá 8,5% do PIB. Nenhuma economia pode funcionar assim, né? Com esse tipo de postura. Claro. Professor Ladislau Dober, a palestra vai acontecer lá na Rua Magalhães Filho, Sim. que é o auditório da Sintel, centro de Teresina. Então, quem quiser ir, pode ir. O horário qual é? É 19 horas. 19 horas, 7 horas da noite, portanto, lá na auditório da Sintel, na Rua Magalhães Filho, no centro de Teresina. O professor Dr. Ladislau vai estar lá conversando sobre economia. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado a vocês. Eu estou pessimista, viu? Mas eu sou de bem-humorado. Então, não é otimista, mas não é mal-humorado. Está sempre com um sorriso. Obrigado, doutor, pela participação.